Sou atuário formado pela UF, MIBA 3425. E vim do Rio de Janeiro, estou trabalhando hoje com o Caco na UI, com o Marcos na UI. E a gente está desenvolvendo algumas frentes de projeto, frente à parte de análise de dados, análise de modelos de capitais internos, coisas que, pelo que ele conversou comigo, futuramente vocês estarão fazendo. E a gente resolveu trazer essa conversa com vocês porque, entendendo que quando a gente começou, nós tivemos muitas dúvidas, seria legal a gente passar um pouco da nossa experiência na parte técnica para vocês já irem matando um pouco as dúvidas e também segurando um pouco a ansiedade no futuro. E hoje a gente vai conversar sobre o R. R é esse programa maravilhoso que praticamente está sendo mega utilizado em várias empresas, praticamente o mundo inteiro usa esse programa. Não só ele, como outros, como o SAS, o Python, mas a partir do momento que você pega um, é quase certo que você vai conseguir entender todos. Então, não sei se o Marco já É falou tipo com... uma doença mesmo, gente. Você aprende a programar um, aí vem seu chefe, pede o outro, e aí vai indo, vai indo, vai indo. Aí até Ah, manda exatamente. bala aí, né? Até praticamente você se tornar um profissional de TI, né? Então hoje a gente vai tirar umas dúvidas, umas ideias. A gente vai conversar um pouco, na verdade, sobre como funciona esse esquema da programação, como a gente pode utilizar, se possível até aplicar um pouco na prática para entender o funcionamento dele. E também, no final, tirar umas dúvidas. Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, a gente abre um tempo aí para a galera falar um pouco. Então, não sei se alguém quer falar ou colocar mais alguma coisa, já posso ir, Marcos. Pode ir, pode ir. Beleza. Bom, o que é e por que que a gente programa, né? No futuro, quando vocês entrarem numa seguradora ou numa empresa, seja qual for, que exija um pouco mais de análise, a gente vai se deparar muito com bases de dados. O que que são essas bases de dados? Como é que funciona isso? Elas são grandes tabelas contendo inúmeras informações sobre pessoas, sobre valores, sobre resultados financeiros. E por que que elas são importantes? Porque é a partir delas que a gente vai extrair as informações que a diretoria, o chefe, o nosso chefe, ou enfim, o presidente da empresa vão utilizar para tomar alguma medida para o futuro da empresa, por qual caminho seguir. E geralmente esse trabalho passa pela nossa mão, tanto por sermos atuários, tanto por sermos gestores financeiros, por exemplo. Então a gente consegue trazer essa ideia de uma forma mais legível para uma pessoa que seja leiga. E, bom, trazendo isso, deixa eu botar aqui não sei se consigo botar o laserzinho. Consigo. Então, por que que a gente vai trabalhar isso? A gente vai trazer os melhores resultados para essa companhia, ou para um projeto, ou para um artigo. Então, a partir dessa análise das bases de dados, a gente vai buscar esses resultados para conseguir tornar legível essa informação. E nem sempre essa base de dados vai conseguir ser trabalhada no Excel, por exemplo, que é a porta de entrada para todos nós. A gente sempre começa pelo Excel, para tanto seja estagiando ou começando até dentro de uma empresa, para dispor qualquer tipo de informação. Mas chega um momento que o Excel sozinho não suporta 1 milhão, 2 milhões, 5, 10 milhões de linhas, ou até mais, se você for trabalhar com Big Data. Então você vai começar a ter que entrar nas estruturas de banco de dados. E, bom, a gente trabalha com alguns tipos de estrutura de linguagem, como o próprio já mencionei no início, o R, o SAS, o Python, que são linguagens que a gente pode utilizar tanto point and click, que é você, como o nome já diz, você aponta o mouse e clica nos comandos, ou você faz isso por linhas. Você escreve tudo, estruturado por linhas. E você simplesmente escreve o que você quer. Cada um prefere do jeito, depende do seu resultado. Eu acredito que você trabalhar numa estrutura por linha seja melhor, porque você consegue escrever o que você quer. A sua imaginação é o seu guia. E usando, você dominando esse tipo de estrutura, dessa linguagem de programação, você consegue melhorar, otimizar e automatizar processos. E isso é importante porque a gente às vezes perde horas fazendo coisas que, cara, pessoas apertam botões para fazer em segundos. O próprio Marcos, se vocês perguntarem para ele, tem coisas que ele faz hoje que ele aperta só um botão. Coisas que às vezes demoravam horas para qualquer profissional fazer. E você perde muito tempo nisso, muito tempo mexendo em detalhezinhos que não tem necessidade.
E no final, como consequência disso, você consegue melhorar a sua agilidade na gestão. Tanto na gestão de resultados, tanto na gestão da empresa, tanto na gestão financeira, quanto na gestão, enfim. Você consegue acelerar esse desenvolvimento e você consegue conquistar mais market share, mas, enfim, você pega uma fatia mais do mercado, você consegue gerir melhor o que você está programando fazer. Então, como a gente pode trabalhar com essa questão da programação? Qual é a Só melhor um ideia? parênteses, ô Dani. Diga. Gente, isso daqui, né, falar sobre R, falar sobre esse tipo de linguagem de programação é tão importante porque a moda agora é o data science, né? É o Python, é o R, são a integração entre os dois, né? Então é isso que está na moda. Se vocês fizerem um exercício agora, irem no LinkedIn e pegar as 30 primeiras vagas que aparecerem para vocês em São Paulo, vocês vão ver que 15 no mínimo delas é para data scientist, tá? E o R é um bom começo, né, para você ser um data scientist, para você desenvolver esses tipos de conhecimento, tá? Até por isso que eu trouxe o Dan, né, que ele trabalha comigo, né, como ele falou, né, e ele é muito bom nessas ferramentas, né, do R, do Python, né, até para trazer um pouquinho de conhecimento de fora do mercado, né. O Dani, ele não é formado na Unifesp, ele veio do Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro é um polo muito forte de atuária também, tirando aqui a gente aqui de São Paulo, né, que tem a USP, né? Lá tem a UF, a UFRJ e a UERJ, né, de atuária, né, Dani? Isso. Então, grande parte do mercado você vai lidar com mais centralizado em pessoas aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Não tudo, porque tem Minas Gerais e tem o Sul forte, lá no Nordeste também é forte, mas as sedes da seguradora, como elas são aqui no São Paulo ou lá no centro, lá do Rio, então estão concentrados muito mais esses dois tipos, né, esses dois perfis, né? De São Paulo e os cariocas, né? E você pode perceber, até o Dani pode falar depois, muita diferença no nosso tipo de formação, tá? No nosso tipo de curso, o que ele teve de grade, ele pode falar depois um pouquinho melhor disso, tá? Só para não destoar um pouco do assunto, mas é bem interessante vocês prestar, antes de entrar na linguagem de programação em si, vocês prestarem atenção nessa parte aí. Essa parte que ele está falando é bem importante, tá? Que são a capacidade da linguagem R, tá? E isso daqui não é nem 1% do que a linguagem pode fazer. A linguagem ela é bem complexa mesmo, e vocês podem ter certeza que vocês vão se deparar com ela em algum dia da vida de vocês, né? Seja na faculdade, né, nas matérias, ou na sua vida profissional, ou vão ouvir falar dessas linguagens citadas, beleza? Pode continuar aí, Dani. Boa, Marquinhos, valeu pelo adendo. Exatamente, a gente vai ver muito isso daqui pra frente. Sejam bem-vindos ao Data Science. E por que que isso é importante? Porque isso daqui é o passo inicial mesmo. Por isso que o Marcos falou que é 1%. A gente está começando a entrar, a gente precisa ter uma noção do que a gente vai fazer, pra... porque não adianta você pegar, pô, eu sei programar Python, pô, eu sei programar R, e tá, mas você sabe fazer o que lá dentro? Então é como você pegar uma Ferrari e não saber dirigir. Ou saber dirigir uma Ferrari, mas não saber tudo que a Ferrari pode te disponibilizar. Então a ideia aqui é a gente começar falando desse ponto inicial aqui, desse primeiro ponto. Executar bons processos de tração, transformação e carregamento. Não sei se alguém já leu o artigo, o Marcos falou que tem uma pessoa aí que já está bem adiantado nos assuntos, mas vocês provavelmente vão ouvir muito falar desse nomezinho aqui, ETL. A princípio você vai se assustar, mas ele é a sigla em inglês para extração, transformação e carregamento. Seria extraction, esqueci o termo, perdão, e loading. Então, a gente vai trabalhar muito com isso e isso é essencial, porque não adianta você só extrair a base de dados e deixar o dado lá solto, que você tem uma data em formato de texto, ele não vai entender. E aí, quando você jogar isso no gráfico, ele não vai, simplesmente não vai trazer a data, vai trazer um texto e não vai dar certo. Você não vai conseguir, por exemplo, pegar uns períodos de tempo, isso vai ser importante para você fazer um cálculo, às vezes, de fluxo de caixa, um cálculo atuarial, vocês vão ver isso mais para frente. Então, transformar o dado que você está extraindo, seja lá de qual lugar for, é importante. E carregamento, né? Vai ser quando você carregar tudo para dentro do sistema e deixar a mágica acontecer. E aí, esse daqui vai depender essencialmente desses dois aqui.
tanto daqui, a fonte ser confiável, você trazer um dado forte, firme, e você mexer nesse dado, transformar ele para ele ser o seu dado essencial, para ser o passo para você transformar isso numa informação. Aí como faremos isso? Primeiro a gente define as variáveis que devem ser utilizadas, porque não adianta você pegar uma base enorme, você imagina, não sei se vocês vão conseguir visualizar agora, mas você pega uma tabela com mais de 200 variáveis, seja, vamos supor, vamos pegar uma tabela de uma seguradora de veículos, de carro alto. Então você pega a marca do carro, o motorista, o lugar que ele mora, se tem garagem, se não tem garagem, se é uma zona perigosa ou não, se o cara teve tal cobertura, e aí por aí vai. Enfim, infinitas variáveis para você pegar e mexer. Se você carregar isso tudo no sistema, pode ser que demore muito. Então, não faz muito sentido você manter esse monte de variável. Então, seria interessante antes você fazer um estudo na sua base e pensar, poxa, eu preciso de 5 variáveis dessas 200 para montar um estudo. E aí você começa a fazer o trabalho daí. Dessas variáveis que você tirou, você vai pensar, pô, preciso declarar as variáveis que eu vou utilizar. Então você pegou início e fim do contrato da pessoa, então são variáveis de data. Você pegou o nome da pessoa, variável de texto. Você pegou o prêmio que a pessoa pagou e o sinistro que ocorreu, incorrido, você vai pegar uma variável do tipo numérica, que aí pode ser tanto inteiro, você pode pegar diversos tipos de variáveis para tratar esses valores. Isso daqui parece que não, mas é muito importante, porque o programa entende os valores nulos de diversas maneiras. E, por exemplo, você vai pegar um valor nulo que ele vai tratar e entender como um valor nulo mesmo, como não tem nenhum resultado ali. Aí você pensa, poxa, mas é só botar zero. Mas aí você vai precisar, você vai precisar dizer para o programa que aquilo é um zero, por exemplo. Porque às vezes para ele pode ser qualquer valor, só que não foi carregado. Então ele vai dizer que aquilo não existe. Na hora de você fazer um cálculo, ele vai anular todo o teu resultado por causa disso. E depois de você tratar esses valores nulos, você vai deixar a mágica acontecer, que assim a sua base vai começar a funcionar. Esses são os passos básicos para, de certa forma, você não ter um problema no início. Claro que problemas vão acontecer. O Marcos está super acostumado aí a ver toda hora, você faz tudo certinho e aparece um programinha, um probleminha, um errinho bobo ali do nada que faz você perder um tufo de cabelo por cada erro que acontece. E aí você teve esse resultado, você tirou tudo certo, mas ainda está muito pesada a base. Então como é que a gente faz para melhorar isso? A gente sumariza as bases, que é basicamente você pegar os resultados. Por exemplo, você tem na localização da sua base 10 lugares no Rio de Janeiro. Você vai pegar o Rio de Janeiro, vai tirar essa duplicidade e vai somar todos os resultados de prêmio sinistro que ele teve para apenas uma. E aí você vai ter, sei lá, mil reais de prêmio arrecadado e, sei lá, 100 reais de sinistro acumulado em corridas no Rio de Janeiro. E aí, já depois da sumarização. E por fim, e aí com isso você consegue facilitar e diminuir o tamanho da sua base. Tanto vai ajudar você na hora de você armazenar essa informação, para no futuro você não precisar ter que comprar mais espaço ou você ter que apagar a base de, sei lá, um ano atrás, o que pode ser ruim para uma eventual auditoria. Ou você não tem que comprar um espaço a mais, gerar custo para a empresa, o que pode ser um problema. Enfim, sempre é um problema, na verdade, que a empresa não se interessa muito em comprar mais espaço, a não ser que seja extremamente necessário. E por fim, você precisa detalhar os passos que você deu pelo seu código. Isso é importante para você auditar e para alguém no futuro que vá pegar o seu trabalho, não descartar isso para começar do zero, por não entender. E para você mesmo também se entender no futuro, porque é uma coisa muito comum que acontece quando você começa um trabalho, é você esquecer o que você fez. Eu mesmo, quando eu começo a fazer uma parada, um trabalho de programação que é muito extenso, tem 2.000 linhas de programa, eu esqueço tudo que eu fiz depois. Tá rodando, tá ótimo. Se dá um problema, eu tenho que ler de tudo de novo para entender o que que eu estava fazendo. E Você aí nem é tá importante. manguaçado, você sempre esquece, tá, gente? Isso daí é padrão mesmo. Por isso que todos os seus códigos têm que ser bem comentadinho, né? Passo a passo, linha a linha, né? Que nem o Dani falou, porque senão você se perde no próprio código, tá? Isso é bem comum de se acontecer nos projetos que eu e o Dani lidamos e trabalhamos, né? Que são projetos grandes e de alta complexidade. Bora lá, Dani.
Exatamente. Então, já viu, você deixa tudo lá uma bagunça, um monte de linha, a pessoa não vai entender. Até teve exemplo mesmo na empresa que eu trabalhei, na TIM. Eu montava um relatório que rodava em SQL, dentro da base do banco de dados. E aí, quando você ia ver, tinham coisas que você tentava rodar dentro da SQL que o próprio programa dizia que era muito complexo. Aí você fica, cara, o que que eu faço? Então, é legal você deixar detalhado, porque se alguém no futuro vier e tiver uma ideia melhor sobre o que fazer, ela vai conseguir trabalhar sem muito esforço, ou você mesmo vai conseguir voltar naquilo e fazer sem muito esforço. Bom, já que a gente falou um pouquinho sobre programação, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o R, que é o nosso protagonista aqui, né? Então, o que que é o R? O R é um software de código aberto. Ele é um programa gratuito, em parte. Você tem a parte de business, que as empresas podem comprar, e ele vem uma série de benefícios com esse pacote, mas não é de nosso interesse em geral, porque a gente geralmente trabalha com coisa mais voltada mesmo para interna, não precisa ser um mega programa que a gente vai vender para 1.000 empresas, enfim, um programa mais interno, e a gente consegue trabalhar muito bem com a versão gratuita dele, porque já é super completa. Então, como é que funciona? A gente trabalha por pacotes. O que que são pacotes? Por ser um software de código aberto, ele não tem uma empresa funcionando por trás dele. Não é uma Microsoft, não é uma esqueci o nome da empresa, meu Deus. Mas enfim, tem até um estádio lá da NBA deles, que eles patrocinam. Não tem uma IBM por trás. Os caras são pessoas como você e eu, como o Marcos, que falam, cara, eu posso pegar isso daqui, que é esse trabalho que eu estou fazendo, e deixar ele pronto. Não preciso escrever tudo de novo. E eu dou um nome para isso, é um pacote. Ele é uma sequência de funções que você já deixa pré-programado e você só chama ele lá na frente. E isso facilita muito a nossa vida, porque em vez de você ter que ficar montando um monte de linhas, você só chama o pacote, ele já vai trazer para você as funções finais daquele monte de linhas. Então, quais são os tipos de base que ele aceita? Ele praticamente aceita de tudo. Aceita TXT, ou seja, você pega o Notepad e começa a escrever besteira lá, ele vai aceitar. Desde que seja num formato bonitinho, com separadores. Um Excel, um CSV, ele aceita bases do SAS, que também é um programa estatístico. Ele é bem versátil e bem prático de usar. Você não precisa. Você pode importar os dados para dentro dele por point and click, que é mais fácil. Ou seja, você não precisa sair digitando tudo. Você pode simplesmente clicar por dentro do programa que ele vai trazer a base para você sem te dar muito mais trabalho e dor de cabeça. Qual é a diferença dele para outros programas? O R ele é feito de estatísticos para estatísticos. Então ele é voltado justamente nessa parte de análise estatística. Ele não é um programa que vai, por exemplo, eu já vi coisas com Python que a pessoa fez joguinho com Python. Ele não é um programa para isso. Ele é um programa para você realmente tirar um resultado dali. Então ele vai trazer para você as melhores práticas estatísticas para você trazer, por exemplo, um teste de hipóteses, para você fazer uma modelagem de, de como é o nome? O que a gente faz lá o que a gente estava fazendo, Marcos? Esqueci o nome agora, meu Deus. Qual modelagem você diz? Do Do risco de Monte crédito? É, isso aí, do risco de crédito, Monte Carlo, Simulação de Monte aleatório. Carlo. Isso, Isso. simulação de Monte Carlo. Então a gente fazia simulações aleatórias, que são nada mais nada menos você pegar o que você inferiu da sua tabela, da sua base de dados, e fingir que está acontecendo de verdade 1 milhão de vezes. E aí você tira tipo, ok, esse é um resultado provável num cenário que eu disse para o programa que pode acontecer. A gente vai ver mais para frente sobre isso. Opa, acho que eu passei coisas aqui, não? É usado para tal ciência de dados? Sim, bastante. O Marco já deu spoiler lá no início. Então, a gente vai usar ele para diversas práticas, inclusive para ciência de dados, que é basicamente você pegar tudo que você está vendo da realidade e transformar em informação, informação útil. Então, um exemplo mais presente que a gente tem no momento é o corona. O tempo inteiro, diversas pessoas pegaram as informações abertas pelos governos e estão colocando no dashboard online, que você pode abrir em tempo real e ler. Aquilo é data science puro. E o que é o data science, a ciência de dados? É estatística.
a estatística escondida ali atrás. Então ele é super usado para isso. Tanto ele quanto o Python, com as suas resguardadas suas respectivas propriedades, que são muito similares, tá? Mas o R ele é mais focado em estatística e o Python ele é mais focado para automatização, melhoria de processo. Ele também pode ser usado para coisa estatística, tá? Acho que existe algum preconceito com o pobre do Python. Então, para matar a curiosidade da galera, essa é a cara do R. Como é que ele funciona? A gente escreve aqui. Aqui a gente faz a mágica, a gente escreve a mágica, a gente faz o feitiço. Aqui ele te diz como está se comportando. Se der um erro, ele diz aqui o que, que houve de erro e onde deu, nem sempre. Aqui, esse é o ambiente dele, ou seja, tudo que você trouxe para dentro. Aqui está o point and click do import. Tudo que você quer, tudo que você trouxe para dentro do programa, ele vai te dizer aqui. Então, por exemplo, eu tenho duas bases aqui, a base do coronavírus e uma base de teste que eu simplesmente joguei para ver como é que ia se comportar, depois de fazer algumas conversões de dados. E aqui é a base de suporte. Então, eu posso ver aqui meus arquivos, ele lê meus diretórios. Então, se eu abrir aqui o meu, por exemplo, minha pasta de documentos, ele vai ler por aqui. Eu posso ler minha pasta de downloads. Aqui eu vejo meus gráficos. Então, se eu rodei um gráfico aqui, ele vai aparecer nessa aba. Quais são os pacotes, as bibliotecas que ele disponibiliza para a gente? Eu posso entrar aqui. Se eu tiver com dúvida em alguma coisa, o próprio R me dá um suporte. Ele, cara, pesquisa aqui, clica aqui e pesquisa na minha barrinha de buscador, que eu vou trazer para você o que você está procurando, se eu puder. E o viewer, que acho que é só. Eu nunca usei esse viewer, tá? Então talvez seja útil. E aqui ficam as abas do que vocês vão utilizar. Então cada aba dessa é um programa diferente. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo a análise do coronavírus. Aqui eu estou montando uma análise financeira para minha empresa. Aqui eu estou montando uma outra análise pessoal para o meu TCC. Enfim, ele disponibiliza nesse formato como se fosse a aba do Chrome. Você vai abrindo e vai usando, e é só você pesquisando ele. Aqui você roda. Geralmente a gente aperta Ctrl Enter, a gente usa os comandos do teclado, é mais prático, porque senão você tem que ficar mexendo o mouse para apertar em tudo que é lugar. Então aqui a gente roda. Esse botãozinho aqui, ele é mais específico desse formato aqui, vocês não precisam saber dele agora, mas ele é para rodar dashboards, enfim, coisas mais avançadas. Aqui, como no Excel, são as barras de ferramentas. Então aqui eu posso pedir, nesse maisinho, eu posso pedir criar um programa novo, enfim, coisas novas. Aqui são coisas do R. Por exemplo, se eu quiser abrir um Shine, uma coisa ele já deixa aqui pronto. Se eu quiser abrir uma pasta, um programa que eu já deixei salvo, eu posso abrir por aqui. E aqui ele dá as seções mesmo para você configurar o programa. Então, desde você abrir manualmente, sem precisar abrir por aqui, você pode vir aqui e abrir, selecionar qual programa que você quer abrir, carregar, ou uma base. Enfim, você pode colocar ele todo à sua disposição. Essa mais ou menos é a ideia do R. E aqui você consegue baixar a base, tá? Você clica aqui, import dataset, ele vai disponibilizar qual base você vai querer. Vai baixar uma cascata pedindo qual base você quer entrar. E aí você escolhe, você seleciona a base pelo diretório que você deixou ela guardada. Então, essa mais ou menos é o formato dele. Quando vocês entrarem em alguma empresa e perguntarem, ou vocês virem alguém mexendo no R, vocês já vão saber como é que ele funciona. E isso não vai parecer um alienígena absurdo andando na frente de vocês. Porque, sim, tem pessoas que gostam de abrir o programa para dizer que, beleza, eu sei programar, eu sou incrível. E tá, é só um programa. Mas como é que a gente vai fazer isso funcionar? Como é que funciona? A gente precisa dos operadores do R. Então, a gente tem os operadores aritméticos, básicos, que a gente pode fazer os nossos cálculos básicos, né? Coisas mais avançadas. E nós temos os nossos operadores lógicos, que também são importantes na hora de você detalhar e trabalhar uma base. Por que isso é importante? Bom, aqui o pessoal já deve conhecer o soma do mais, o mais para soma, o menos para subtração, o tracinho para subtração, o asterisco para multiplicação, barrinha para divisão. Esses dois aqui a gente pode utilizar para exponenciação. E esse formato aqui, utilizando os percentuais, a gente utiliza geralmente para fazer cálculos matriciais. Então, ou divisões inteiras.
caso você não queira que ele fique quebradinho, tipo 5 dividido por 2. E aqui a gente tem os operadores lógicos, que a gente já conhece da faculdade. A única grande diferença é que aqui ele utiliza exclamação e igual para falar que não são iguais. Quando você quer falar que um ou outro, você não utiliza o OR, como por exemplo no Excel, você utiliza a barra reta. Se um e outro, você utiliza o e comercial. Se você quiser testar se aquela condição é verdadeira, is true. Por que isso é tão importante? Porque lá na frente vocês vão precisar fazer diversos tipos de opções, tanto na parte de simulação, tanto na parte de testar um resultado para saber se faz sentido o que você calculou. Eles são complementares. Você fez o cálculo aqui, falou, A mais B é C. E aqui você coloca, pô, mas será que A mais B é C? Aí ele vai te dizer, pô, é verdade, o seu cálculo está certo. Então é só um exemplo bobo de como a gente pode utilizar isso a nosso favor. Quais são as tabelas, quais são as estruturas do R e os tipos de dados que a gente utiliza? Por que isso é muito importante? Porque lá na frente a gente vai ter, às vezes, 1 milhão de coisas salvas dentro de uma lista. E a gente precisa entender como é que eu vou usar isso. O que tem dentro de uma lista? O que é um vetor? E então, como que a gente pode falar? O vetor é o seguinte: pensa numa matriz, só que pensa numa matriz com apenas uma coluna. Isso é um vetor. A gente vai ter lá o nosso vetorzinho, que vai ser utilizado para fazer tanto cálculos ou quanto adicionar uma informação a uma tabela, um data frame, que é a tabela. Já deixei esse spoiler aqui para vocês. Temos as matrizes, são muito utilizadas para cálculos. Você coloca os valores numéricos lá e faz os cálculos. Então, isso é muito importante. Parece que não, mas dê uma atenção legal à parte de álgebra linear, porque vai ser importante lá na frente. Eu tive esse probleminha lá na UF, que minha professora lá não era muito boa, eu tive que estudar sozinho isso em casa, foi um trabalho. Para vocês terem uma ideia, minha professora disse que a filha dela rasgou as nossas provas, porque ela não queria corrigir. Então você imagina, dê uma atenção legal para isso, porque na hora de vocês trabalharem com programação, esse cara vai cortar um tempo absurdo de vocês. O array é um pequeno data frame, em vez de ser um vetor, ele é um data frame de apenas uma coluna. E o data frame, que são várias colunas, são vários arrays. E temos a lista, que ele pode conter todo mundo, pode conter tanto a tabela, quanto uma tabela com uma coluna só, quanto uma matriz, quanto um vetor. Ele é como se fosse um bancozinho de dados dentro do R, mas não é, tá? Só uma lista mesmo para você disponibilizar aquela informação a hora que você quiser. Onde é que isso é útil? Às vezes você está trabalhando com tanta tabela, que às vezes você não quer deixar aquele monte de coisa aqui, um monte de tabela aqui. Às vezes você precisa da tabela que tem, sei lá, de A a Z a V. Você chegar até o V vai dar um trabalho. Então você deixa tudo dentro de uma lista e quando você precisar você só chama aquela tabela. Aí, sei lá, você pode numerar a tabela, o nome da lista, vamos supor. Vamos chamar de aula. O nome da lista é aula. Aí coloca, eu quero a tabela na posição 5. Então, aula, entre dois parênteses, 5, e fecha os dois parênteses. Aí você vai trazer a sua tabela. E um fator que não é muito utilizado, ele é igual ao vetor. Basicamente igual ao vetor, só muda a disposição dele. Os tipos de dados. Como a gente falou antes, temos aqui alguns tipos. Caractere, o numérico, que aceita números quebrados, integer, que aceita números inteiros, valores lógicos, verdadeiro ou falso, e os valores complexos, que geralmente não acontecem muito, a não ser que você decida fazer algum cálculo, raízes e tudo, e, enfim, sai um número absurdo de lá, um algoritmo muito absurdo, ele vai trazer um número complexo para você. Geralmente não acontece não, mas se acontecer, tem como. Geralmente, uma dica, geralmente esses programas de análise, eles não se dão muito bem com verdadeiro ou falso. Eles gostam mais de 0 e 1. Então, se vocês puderem dar preferência a 0 e 1, ele vai trabalhar melhor. Não que isso vai fazer uma diferença absurda, mas ajuda lá na frente. Então, a gente vai começar a dar os primeiros passos na programação. Pô, que legal, né? Agora sim. Então, como é que funciona? Nem tudo vem instalado. Esse é o ponto interessante do R. As pessoas disponibilizam as bibliotecas para você buscá-las e trazê-las da internet. Então a gente disponibiliza esse programa, esse pacote, dessa fórmula, desculpa.
para a gente instalar as bibliotecas do programa. E aí, beleza, instalou, tá lá? Não, ele não deixa carregado, porque isso vai deixar pesado o programa. Então ele deixa salvo na sua máquina, em algum lugar, inativo. O R, ele utiliza a sua memória RAM. Então, quanto mais cheia a sua memória RAM, mais lento ele fica. Por isso que você utiliza as bibliotecas de forma avulsa. Tu escolhe o que você precisa, chama dentro do programa e ele roda para você. Aí a gente importa os dados. Geralmente a gente utiliza o read e o tipo de dado. Como eu falei antes, a gente faz isso por point click, porque facilita. Mas caso você seja um cara que goste de digitar tudo, o que é bem difícil de acontecer, você pode utilizar a forma. É nesse formato aqui, dentro você coloca o caminho, o formato das colunas, qual é o separador das colunas, e assim por diante. Informações são importantes na hora de trazer uma tabela. Como a gente consegue visualizar esses dados importados, a gente aplica o view, o nome da tabela que você importou utilizando o código do import. E aí ele vai abrir uma outra abinha lá daquele Google Chrome que eu falei para vocês, aqui em cima. Ele vai abrir uma abinha aqui com o nome da tabela e você vai conseguir ver o que você trouxe para dentro do seu programa. E viu que está faltando alguma coisa, você quer adicionar uma informação que, enfim, está na sua cabeça, ou você quer fazer um cálculo, a gente cria um vetor para isso, usando C. E entre parênteses você coloca o que você quer, nomes, números. Por exemplo, eu quero pegar aqui o nome da rapaziada que está assistindo e colocar na minha tabela. Vou pegar o nome de vocês, anotar e vou colocar aqui entre aspas. A gente geralmente coloca texto entre aspas, vírgula e cada nome, vírgula, nome, até ter meu vetor completo. E aí eu só coloco ele por cbind dentro da minha tabela. Matrizes, não tem muito mistério, matrix e a matriz que você quer criar dentro do seu programa. E por fim, o data frame. Caso você queira transformar alguma coisa em data frame, a gente bota só um as aqui no início. Ou se você quiser criar um data frame do zero, data frame, o nome do seu data frame e assim por diante. E por fim, a gente faz alguns ajustes. Faremos alguns ajustes também. Formataremos variáveis, converteremos variáveis, criaremos variáveis, modificaremos variáveis e descartaremos variáveis. Isso possível, a gente tenta fazer um gráfico básico. Vai querer falar alguma coisa, Marcos? Antes da gente Pode mandar bala, Dan. Pode mandar bala aí. Beleza. Então, ok, a gente vai trazer aqui Vamos trazer uma tabelinha básica e a gente vai falar dela de forma Tenta básica. dar um zoom no código, Dan. Rapaz, deixa eu ver aqui. Acho que aqui ele tem uma lupinha, eu só não lembro onde. Viu? Pênis, um. Tá melhor? Ou dou mais? Vamos dar um zoom Um aqui. pouquinho mais. Aí, agora acho que dá pra ver. Acho que agora tá bom. Isso. Tem o pessoal aí, Isso. alguém comentou alguma coisa. Deixa eu ver. Não, ninguém comentou até agora. Acho que eles estavam esperando essa parte prática, né? Eles estavam ansiosos, né? Pra Essa ver parte prática. ver como é que funciona esse alienígena. Falar, cara, meu Deus, como é que isso daí funciona, né? Cara, então, basicamente, instala o ponto package e de Excel. O que eu estou fazendo? Eu estou instalando uma biblioteca que vai ler a minha base em Excel. É só isso. É tão intuitivo quanto parece. Então, rodei isso, ele vai instalar. Ele já até instalou, ele nem. Ah, não, está instalando ainda. Ele roda, esse stop aqui é um botãozinho, caso dê algum problema, ele vai parar de rodar. Ele traz as considerações, um aviso dizendo que é preciso alguma coisa, de onde ele está baixando e o sucesso do meu código. E aí é onde ele disponibilizou esse código. Beleza, mas aí, como eu disse antes, ele não vem sozinho, ele não carrega automaticamente no R. Então, eu preciso trazer ele para dentro do R. E aí, ele traz aqui meu pacote para dentro do R, onde eu vou conseguir fazer a leitura. Ah, o que é isso daqui? Como é que eu comento isso aqui? Eu preciso escrever um comentário para deixar detalhado o que eu estou fazendo. Coloco o jogo da velha e escrevo qual é o passo do meu código. Aqui eu estou instalando o pacote. Agora eu vou trazer o import, fazer o import da minha base. Como eu posso fazer? Ou eu posso vir aqui e selecionar o meu Excel, e aí eu posso pesquisar ele por aqui, trazer o Excel que eu estou buscando. Eu vou chutar um Excel, tá? Eu não lembro qual que eu usei para essa base, mas aqui é esse daqui mesmo, que sorte. Então eu trouxe aqui o de data,
vocês estão vendo que ele está como valor numérico. Eu não quero que ele seja uma data. E esse aqui pode ser um valor numérico quebrado. E aí é que eu posso nomear como base, posso escolher qual vai ser a minha base, qual vai ser a aba que eu vou buscar, qual é o alcance, número máximo de linhas, se a minha primeira linha serão lá para as colunas ou não, ou eu vou trazer as colunas junto. Tá? Aqui eu trouxe a data e o valor, aqui eu selecionei de novo, minha primeira linha vai ser data e valor, serão colunas. Se eu vou querer pular alguma linha, se eu não gostei, 2010 é muito tempo para mim, vamos pular aí um tempo. Pulei um tempo. E aí, assim por diante. E como eu quero tratar os meus NAs? Eu vou querer que venha como NA, venha nulo, venha zero. Então ele vai trazer para a gente esse tipo de informação. E isso facilita a gente mais na frente, porque você não precisa ficar convertendo, ou modificando, ou adicionando coisa para funcionar a sua base. Geralmente isso dá trabalho, começa a encher teu código, que é chato. Lembrando que esse daí é no RStudio, tá, gente? Quando vocês tiverem análise de dados com o Maluf, vocês vão usar o R. Vocês vão aprender a fazer isso na unha, tá? Sofrer um pouquinho. Mas o RStudio, ele já dá uma ajudada aí para vocês. O RStudio é gourmetzinho, né? Ele é gostoso de usar. Mas assim, a linguagem base é a mesma. Vocês podem pesquisar no Google que vocês vão achar as informações que vocês precisam. Mas ele é mais bonitinho, você vê que ele é total friendly, assim, tipo, cara, que delícia de usar esse programa. Maravilhoso. Então, aqui está o meu programinha, ele está dentro do mesmo diretório que está esse programa, por isso que eu não botei aqui, documentos, aula R, blá blá blá. Ele já está aqui dentro, só olharei. Beleza, trouxe o meu bonitão para aqui para dentro, quero ver como é que ele ficou. Eu falo, opa, que besteira. É que trouxe, olha aqui, tão bonito. Então, já tenho aqui minha base de dados contendo informações de alguma taxa de juros que eu busquei na época que eu baixei essa base. Então, beleza, agora eu quero criar uma variável baseada na minha data. Então, a gente tinha aqui as datas desde 2010 até 2019. Eu quero criar uma variável baseada nisso aí. Então, como é que eu vou fazer? Eu quero uma variável mês. Olha aqui, vou nomear Olha que misterioso. Vou nomear isso aqui como mês. Tem essa fórmula aqui no Excel em inglês. Então, quero puxar de dentro da minha célula, de dentro ali da minha linha, eu quero puxar o valor que está na posição 6 e 7. É o meu mês. Está ali no meio. E aí eu vou e puxo. Aí vocês veem que ele aparece aqui como objeto. Aqui em cima estão as minhas bases de dados. E aqui embaixo estão meus objetos. Podem ser as listas, podem ser os vetores. Isso aqui, por exemplo, já está com vetor. E assim por diante. Aqui eu criei um vetor. Ele vem automaticamente quando vetor, como você não distingue, quando é só uma coluna assim. E aqui eu quero o ano, mesmo esquema, vou pegar as posições de 1 a 4. Na minha base é a parte inicial. Aqui está o ano, ele ficou no formato ano, mês e dia. Ok, eu quero ver como é que ficou isso. Eu falo, beleza, rodei, mas funcionou? Não sei, vamos olhar. Funcionou. Então os meses aqui, bem organizados, distribuídos. Então, criei minhas variáveis de mês. Agora eu quero criar uma variável de agravo. Vamos supor, poxa, eu tive uma piora aí de 0,5%. Aliás, um aumento de 0,5% na taxa de juros. Como é que eu vou enxergar isso? Então, vou trazer aqui um valor, vou criar um objeto que vai ser um valor, e transformar ele aqui numa matriz. Ele já subiu aqui. Ele deveria estar aqui, mas acho que ele foi subscrito. E vou fazer o cálculo. Ou seja, vou multiplicar toda aquela coluna por uma linha minha. Aí ele vai trazer minha base agravada. Aqui. Lembrando que
essa porcentagem aí, você utiliza para fazer cálculo matricial, tá, gente? Quando vocês forem aprender álgebra, vocês vão aprender a multiplicação de matrizes, né? Que são as propriedades, e vocês vão utilizar muito no R, né? Porque o R, ele é uma linguagem matricial mesmo, né? Então, tudo que vocês aprenderem em álgebra linear, vocês vão ter que utilizar como conhecimento aqui, tá? Especialmente as propriedades de multiplicação das matrizes, né, de divisão, né, Dani? Tem algumas propriedades, né, aí, né? Exatamente. Exatamente. Por que isso é importante? Como o Marcos falou, isso vai facilitar muito no tempo de trabalho. Na nossa base, a gente tem só 2.000 linhas. Isso é muito pouco para uma base de dados. Então, ele faz rápido. A gente poderia pegar e fazer um loop. O que é o loop? Ele vai pegar linha por linha e vai multiplicar. Essa daqui por vezes 1,005, essa daqui vezes 1,005, até a linha 2274. Só que assim, para o programa, isso ele faz rapidinho. 2.000 linhas, ok. O problema é quando forem 1 milhão de linhas, 10 milhões de linhas, que nem é o trabalho que a gente estava desenvolvendo lá no nosso projeto. E ele demora muito tempo. Ele estava rodando um trabalho em 2 horas, fazendo por loop. Então a gente teve que melhorar isso e trazer uma análise mais vetorizada. Então, não posso falar. A gente trouxe aqui nosso cálculo matricial e ele trouxe a nossa base agravada. Como vocês podem ver, na base, opa, inicial, ele tinha um valor, aqui ele alterou o valor, subiu, ele somou os 0,5% no resultado. E agora eu vou juntar isso com a minha base para eu poder montar uma análise. Meu pai, eu sempre erro a tecla. Ah, sim, Ctrl+Z salva nossas vidas, em vários momentos. Então, eu trouxe aqui a nossa base agravada, com a nosso vetor agravado. Então aqui está o vetor original e o vetor com o meu agravo de 0,5%. Para a gente fazer uma análisezinha. Só que eu quero tirar o valor, eu só quero uma base agravada. Eu não quero mais ver o valor original. Vamos supor que minha suspeita se confirmou e a gente teve um agravo de 0,5% no nosso trabalho. Então eu vou tirar aqui, eu vou pegar a minha base, eu vou fazer um subset. O que é um subset? Eu vou fazer uma subescolha da minha base. E o que eu vou tirar? A coluna de nome e valor, que curiosamente foi a que eu utilizei para calcular minha base de agravo. Então eu vou tirar essa base, tirei e agora eu vou analisar. Olha aqui, só está a minha data com a minha base agravada. Feito isso, quero fazer um teste para ver se tem dados duplicados. Isso é importante também, tá, pessoal? Tem muita base que às vezes vem com resultados duplicados. Essa daqui não tem, está zerada. Por que isso é importante? Porque às vezes você vai ter 10 vezes a mesma coisa. Por exemplo, você vai pegar uma base atuarial para trabalhar. Aí você tem resultado de sinistros, só que o sistema, por coincidência, registrou aquele sinistro 10 vezes. O mesmo sinistro, que você vai ver pela chave do sinistro, que é o mesmo número. Geralmente a chave é única, então, isso vai onerar teu resultado. Se você ter 10 vezes o mesmo sinistro de R$ 1.000, ora, já é um resultado alto, não é? Então é importante a gente pensar em olhar e retirar as duplicidades. Isso vai fazer uma diferença absurda no seu resultado final. E, por fim, vou olhar. Se tivesse, eu utilizaria o código unique, muito intuitivo, para tirar os resultados duplicados e deixar só os originais. E aí, eis aqui o nosso resultado. A tabela com os valores, com valores únicos, sem duplicidade, sem nada, que vai ajudar a gente a trabalhar. E aí eu quero fazer agora um teste. Me propus a fazer um teste. Na minha avaliação, eu quero saber quem está abaixo e quem está na meta. E eu vou utilizar como meta a média da minha base, a média de valor da minha base. Então, na minha avaliação, o que eu vou fazer? Vou transformar isso daqui num resultado de texto e vou fazer um if, um resultado lógico. Qual vai ser o meu resultado lógico?
Se da minha tabela final o vetor valor, a coluna valor, forem menores ou igual à média, eles estão abaixo da minha meta. Eles não atingiram o que eu queria, eu quero que esteja acima da minha meta. Se estiver acima, eles ficam na meta. E aí eu vou fazer aquele trabalhinho aqui na minha segunda tabela para trazer resultados como zero ou como um. Esses resultados lógicos. Então, rodo primeiro aqui a minha avaliação. E aí ele trouxe abaixo, abaixo, abaixo. Eu teria que dar um view, porque aqui ele está só como um vetor. E aí o segundo, eu vou trazer como lógico, 0 e 1. E aí ele trouxe 0001. Ou seja, um valor aqui já bateu a meta. Então eu quero agora ver esse vetor para testar, estudar o meu resultado, né? E aí ele trouxe, opa, beleza. Trouxe um aqui, é sinal que não está vazada a minha base. Realmente está funcionando. Então, a gente já tem uma evidência aqui que a base está ok. O código funcionou, eu posso trabalhar tranquilo. Ô, gente, só dar um comentário, né? Me fala aí se o Dani tá indo muito rápido ou não, né? Que pra gente que programa isso daqui todo dia, né? Pra gente é muito intuitivo, né? Eu sei que pode parecer um pouco difícil aí, que a gente tá vendo o código pra caramba, ele tá fazendo coisa pra caramba, tirando, colocando, mas quando você começa a mexer com a ferramenta, tudo isso fica intuitivo, tá? E quando a gente vai disponibilizar o script, né, que é os códigos aí para vocês, tá? E quando a gente pegar os scripts comentados e ler e estudar em casa, aí vocês vão começar a entender algumas coisas, tá? Mais específicas da linguagem de programação, né? Acho que o intuito aqui é muito mais mostrar para vocês o poder dessa ferramenta, né? Ele está fazendo uma análise, isso é relativamente simples comparado com o que a gente faz no nosso trabalho, tá? Ele está mostrando o poder dessa ferramenta, né? De quão grande é, tá? De quão impactante é, tá? Tenta um pouquinho mais devagar aí, Dani, tá no 220. Pois é, tem essa mania na hora de programar. O Marco sabe. Enfim, mas o pessoal tá com comentou alguma coisa? Não, por hora não, mas eu conheço meus bichinhos, eles ficam quietinhos, né? Mas eu conheço eles. Beleza, então. A gente vai um pouquinho devagar. Então, agora quero outra evidência. A gente já rodou tudo, né? Beleza, a gente trouxe os nossos resultados lógicos, a gente trouxe o trabalho que a gente fez e beleza, mas será que ele trouxe todas as linhas? Porque às vezes ele não rodou todas as linhas. Então, eu rodo aqui, trouxe aqui. O meu vetor trouxe todas as linhas. Ou seja, ele calculou todas as linhas bonitinho. E aí, quero ver também a média. Qual era a média qual era a minha meta, né? Eu rodei a média. Então, eu pego aqui a média do vetor valor na minha coluna, na minha tabela final. Aí ela aqui. Média a taxa de 0,038. Então, quem tiver acima dessa taxa, beleza, tá, bateu a minha meta. E aí, vai transformar isso num data frame, essa avaliação. Ó, aquele aqui. Essa avaliação como agora como uma tabela final. Só que eu preciso preencher essa tabela, porque ela está zerada. Eu criei uma matriz e transformei em tabela. Então, utilizei aqui o meu número total de colunas, de linhas, desculpa, meu número total de colunas, que é 1. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, mas por loop, para vocês verem como funciona. Ele vai fazer tão rápido quanto ele fez por cálculo matricial. Porém, ele te faz aqui só para matar a curiosidade. E aí ele trouxe aqui o meu resultado de avaliação de novo. Então, basicamente, a gente faz essa análise, esse resultadozinho, e a gente pode trazer aí o que ele deu de legal, de bom. Não sei se plot, se eu consigo rodar aqui no final, na tabela. Então, tentar fazer um plot aqui. Não. Opa. Não sei como vai rodar. Ó, aqui. Tá, esse plot ficou bem feio, né?
Mas se eu não identificar nada, o R vai entender que, beleza, você quer tudo, então eu vou trazer tudo para você. Aí ele trouxe data, valor, base gravada. Aí se eu quiser só um, isso é um plot bem básico da pessoa. Isso daí é para vocês levarem para o professor e falarem, olha, eu fiz um gráfico básico, mas que está trazendo o que eu fiz. Então aqui a gente tem um plot, que basicamente é o gráfico mesmo. E aqui ele vai trazer, tipo, o meu, o meu resultado. Eu trouxe todo mundo aqui no nosso período aí de tempo. E aí você pode montar isso na apresentação, deixar esse gráfico mais bonitinho. E aí tem diversos gráficos, tem diversos. Enfim, tem diversos pacotes que a gente pode utilizar para a nossa análise. Ah, mas pô, como é que a gente aprende isso tudo? Então, ninguém nasce sabendo. Dentro da internet, a gente vai conseguir diversas informações que podem nos auxiliar na manipulação desses dados. Ele já veja. Então, por exemplo, esse é um dos pacotes mais utilizados hoje no R, é o dplyr. Ele é muito prático, ajuda bastante, e aqui você vai ter aqui as funções dele, como são utilizadas, e dentro delas a gente pode ver exemplos. Ele te traz aqui tudo que você precisa, os argumentos, quais são os argumentos que a gente utiliza, que a gente precisa da data e do que a gente vai calcular, os valores, métodos, e aqui exemplinhos. Então, beleza. Preciso da minha tabela Star Wars, eu quero selecionar a altura. Aí ele traz a altura da tabela Star Wars, com as 83 colunas. Então, eu quero um gráfico super da hora. Então, pô, não sei, vamos pesquisar aqui. RStudio. Plots. Vamos supor. RStudio Plots. Isso daqui é bem ofensivo, né? O Guia dos Idiotas. Mas, no YouTube. Então, eu não sei muito programar, mas é só, basicamente, você pode fazer a pesquisa no Google e ele vai te trazer alguns resultados. Geralmente auxilia bastante. Além disso Mostra tudo. também a documentação dos pacotes, Dani. É interessante eles saberem disso. Então, a documentação tá ali, cara. Não, coloca aí, dplyr document, sei lá. Actuary document, packet R. Documentei. Não, sem o dplyr, né? Tá. Deploy Documentation, Actuary to Documentation R, né? É que assim, gente, cada pacote do R que vai pelo CRAN, eles têm um PDF formal que informa como que funciona o pacote, né? Então, vê aí se você... vai no de... Vamos ver se é isso daí. É mais ou menos isso daí, mas eles têm um documento oficial que eles fazem, que eles explicam de passo a passo o que cada função do pacote faz, como que ele faz, é isso daí mesmo, que ele vai indo desde o começo, tá? Então, para cada pacote do R novo que você quer utilizar, você pode usar essas documentações para você ter base, tá? Porque imagina que qualquer pessoa pode fazer um pacote do R, eu posso fazer um pacote do R, eu posso colocar absolutamente qualquer coisa lá, né, qualquer tipo de comando, né, só que aí eu tenho que fazer um documento de explicação, né, para as pessoas, né, se vocês forem ver a quantidade de pacotes que tem no R, são imensas, né, você pode utilizar para muitas das coisas, tá, mas a maioria, né, quando você está começando a programar R, já sabe bem a base, você quer pegar pacote, você tem que ler a documentação do pacote, que aí sim ele vai te dar os rumos, né, do que cada função faz ou deixa de fazer. É isso. Boa, Marquinhos, exatamente. Bom, não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa, ou tem mais alguma coisa que você queria falar, Marcos. Tá. O pessoal disponibiliza o Alguém tem mais alguma pergunta pro Dani? Pode não ser relacionada a R, né? Aproveita que vocês têm aqui um atuário formado de outra faculdade do Rio de Janeiro e vocês podem perguntar várias coisas para ele. Ele já é formado, ele já é bem mais experiente que eu profissionalmente
né? Então, as dúvidas que vocês têm. Já tem uma dúvida aí. Se você procurar em português, você encontra, principalmente em fóruns. Mas geralmente as documentações são em inglês. O pessoal utiliza a língua padrão mesmo para fazer esse tipo de contribuição para a comunidade. Mas se você procurar em fórum, por exemplo, o pessoal se ajuda em português mesmo. Stack Overflow, vou deixar aqui. Sim. A linguagem R é orientada a objetos, sim, mas ela é e não é, né, Dani? É orientada a objetos, porque ela é matricial, né? Então, Sim. eu acho que nos 4 tipos, né, lá do encapsulamento, para você ser uma linguagem PO, orientada aos objetos, ela não se enquadra, talvez, né? Mas a maioria dos critérios, sim, ela pode ser considerada como orientada a objetos, mas diferente do VBA, por exemplo, ela é orientada à matriz, tá? Então, você trabalha com matriz. Então, ela tem uma orientação de objetos, né? Mas o conceito é diferente do VBA, porque eu trabalho com coisas matriciais. Então, cálculos que você podia fazer no... Por que eles usam muito R? Porque cálculos complexos que você pode fazer no VBA, ele já faz uma forma matricial, entendeu? Então, às vezes, não requer tantos loops, né, quanto você precisaria no VBA. Fora que a aplicação suporta muito mais dados, né? Ela é bem mais robusta, né? Com trabalhos de R. Aí perguntaram em qual instituição oferece uma uma capacitação de qualidade no R e como você aprendeu, Dani? Bom, você pode encontrar desde cursos presenciais, tem pessoal, acho que da arte atorial, tem cursos presenciais de diversos tipos, mas eu aprendi sozinho. Mas por quê? Não foi assim, eu sou incrível, não. Eu já tinha um conhecimento prévio de outras linguagens, antes de aprender o R. Eu já sabia o VBA e o SAS. E aí, um dia apareceu a necessidade dentro da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava na Azul Seguros, que é filiada a Porto. E a gente não tinha acesso à informação do Power BI. E aí, como é que a gente vai superar isso? Se ninguém libera uma licença para o time, então falamos, cara, vamos pegar o R. E uma menina lá já sabia mexer, ela deu a dica pra gente, ó, pesquisa tais lugares, que foi o que eu disse para vocês agora, e comecei a caçar, e comecei a... É que não, se você tem uma imaginação fértil, você vai longe. Você começa a pesquisar, descobrir como você vai fazer a melhor forma de calcular, qual vai ser a melhor forma de disponibilizar aquele dado, e você descobre que dá para montar um dashboard legal, tem pacotes muito bons como o Shine, o R Markdown, que te Uhum. auxiliam na hora de você montar um trabalho legal. Mas se você está Mas começando do zero, pode pesquisar. Na Udemy tem. na Tem Udemy, isso que eu ia vários. falar. A Udemy tem um curso muito bom que se chama R de A a Z, tá? Que ele vai desde o início, ele vai pegar toda essa parte de vetor, de matriz, e vai falar sobre data frame, né? Então, quando vocês pegarem até o conceito de data frame, vocês já vão estar ok na linguagem para trabalhar sem nenhum pacote, entendeu? Para não necessariamente que vocês vão estar avançado na linguagem, mas vocês vão conseguir trabalhar com ela no instrumental dela, o básico do básico do básico, tá? Aí depois, por exemplo, o Shine, que ele falou, é um pacote de visualização, né? É como se ele fosse um forms do VBA, né? Eu coloco um forms do VBA no R, né? Então a pessoa, insira os dados aqui para o meu usuário, né? Ele é um front-end, né? Posso falar assim, né, Dani? Do meu R, né? Então, aí já começa com conhecimentos mais específicos, mas no geral, a gente tem tudo no YouTube, gente. Dá para você aprender R muito bem, tem muito conteúdo mesmo no YouTube, assim, né? Eu também aprendi pela apostila de botânica da USP, do ICB USP. É só vocês colocarem lá no Google, apostila botânica R USP, tá? Aí, ó, agora veio uma perguntinha aí, ó, para você, Dani. Opa, não Perguntinha tinha boa. visto. Interessante. Para fazer uma análise de séries temporais, por exemplo, uma previsão, eu posso ajudar, não, né? Deve ser ajustar a uma média móvel, usar um forecast,
Posso utilizar um pacote R-Passengers no próprio R para criar um banco de dados para a mesma análise, pronto para decompor os dados? E qual que é a diferença de fix e adição do X matricial? Aí, ó, boa pergunta para você, Dani. Boa pergunta mesmo. Então, análise de série temporal eu só fazia no SAS, na época eu trabalhava na Azul. Aqui na Ernst foi onde eu comecei a usar o R para valer. Eu nunca mexi, a gente só faz análise de Monte Carlo no momento. Mas, sim, pelo que eu conheço, você consegue fazer essa. Você pode utilizar esse AR Passenger, porque dentro da. Na Porto Seguro foi criado um pacote que ele fazia. Como posso dizer? Ele selecionava esses pacotes de previsão para forecast e ele utilizava esse Air Passengers, eu me lembro bem dele. Mas eu nunca cheguei a utilizar o pacote da Porto, até porque para liberarem para a gente foi um inferno. Mas. Aliás, não liberaram, por sinal. Mas sim, você consegue fazer. Deixa eu ver qual era a primeira parte que nós ajustaram a média móvel, o forecast. Sim, você pode ajustar uma média móvel, você consegue fazer isso sim. Como eu poderia criar um banco de dados próprio para uma análise da mesma. Como criar um banco de dados próprio para No análise da caso, mesma. não precisaria, né? Porque a partir do momento que eu tenho o conceito de data frame, né? Eu não preciso de um banco de dados, porque o meu data frame, teoricamente, para eu fazer uma análise temporal, ele já se tornaria o meu banco de dados, né? Eu só precisaria armazenar ele dentro de um data frame, correto, Dani? Se Correto. meus Ou se conhecimentos de você. programação não falham. Ou você pode pegar isso do banco de dados mesmo, que é o próprio SQL. Acho que você Sim. consegue fazer essa conexão. Mas, Uhum. se porventura, a gente consegue trazer isso tranquilamente para dentro do R. Do R. Porque, Na verdade, a gente faz gambiarra, tá, gente? A maioria das coisas que você vai aprender é fazer gambiarra no R, tá? Então, às vezes, você tem que puxar do SQL, você vai fazer uma gambiarra, depois jogar para o Excel, depois fazer no VBA. Então, o mundo do R é o mundo das gambiarras, tá? E aí ele perguntou qual que é a diferença do fix, né, para manipulação de colunas de um data frame e do X, né, matricial aí. pô, esse fix é bom pra caramba, cara, me amarro nele. Só que eu nunca, não costumo usar muito tempo, não. Mas ele, pelo que eu entendi na época que eu soube dele, você consegue manipular ele como se fosse um Excel mesmo. Mas. Manipulação de colunas de um data frame através da adição do X. A diferença é que você consegue manipular com o Excel. A adição pelo X, você está adicionando ele por código, como a gente mostrou lá atrás, no exemplinho. Mas esse fix é muito legal, cara. Acho que é uma boa ideia de seguir o caminho, até para quem está se acostumando. Ele te dá uma maleabilidade melhor, assim, tipo. Pelo que eu sei, talvez não daria. Ele organizaria por colunas, não. Sim, ele organizaria por colunas, mas quando tu falou ali em cima, como poderia criar um banco de dados próprio para uma análise da mesma? Tem como. É que talvez a gente não tenha entendido da mesma forma. Eu entendi, tipo, criar um banco de dados e você desenvolveu o teu banco de dados, a tua base de dados para fazer essa análise de série temporal. Seria isso? Ou eu tô interpretando você errado? Não, acho que você respondeu certinho, Dan. Acho que você respondeu certinho. É que o nosso menino aqui, ele é muito avançado no tempo aqui. Ele já tá perguntando de séries temporais já. Mas, enfim, teria a resposta da sua pergunta, na verdade, o próprio R seria o banco de dados nele mesmo, tá? Porque Uhum. eu armazenaria nisso num data frame. Então, data frame, né, que é aquele conceito de matriz, ele seria o meu, e aí a minha base de dados, né? E aí eu poderia fazer a análise ou jogando em outra variável, né? Ou em outra matriz, né? Fazer uma série temporal como você se faz, né? Você poderia ter um resultado sumarizado, né? Então você não necessitaria de um banco de dados por trás, né? Para fazer isso, no caso, né? Acredito eu, né? Se não me falha meus conhecimentos de programação. Porque eu nunca tentei fazer uma série temporal no R. Mas interessante sua pergunta. E talvez na próxima oportunidade eu te responda essa aí. Essa daí foi muito Pode boa. ser que a gente conversa sobre modelos preditivos, né, para mais
É que no geral você vai usar, né, quando você for trabalhar com R, muito mais regressão logística, simulação de Monte Carlo, né? Você vai usar muito mais essa parte, tá? Se você for na parte atuarial, né, para cálculo de peona, né? Sei que muitos não manjam ainda, não sabem nem o que é peona, né? Então você vai utilizar outros tipos de metodologia para fazer análise de séries temporais, né? Aí ela já foge um pouco mais do nosso mundo, talvez seria mais no mundo financeiro, né? Que você usa mais séries temporais, né? Mas aqui no nosso escopo, né, de trabalho, a gente utiliza mais a Monte Carlo mesmo, né? Ajuste de curva, né? O que você faz lá nos ajustes de curva de mercado? O que você usa lá? O Kormolov lá que você usa, ô Dani? O que você usa? Kormolov? Eu uso simulação de Monte Carlo, só que a gente utiliza um modelo chamado Hull White. Assim, White, né? pra galera que nunca deve ter ouvido falar de Monte Carlo, ou se ouviu, talvez não sabe, vamos explicar. Não sei se a galera aí curte Vingadores, ou pelo menos já viu alguma piada na internet do Doutor Estranho falando que viu 14 milhões de cenários. A gente faz basicamente a mesma coisa. Qual é a diferença, assim, para Monte Carlo? Monte Carlo a gente aplica um fator de aleatoriedade no final da curva. Então, toda vez que você pega um ponto, lá o ponto seguinte vai ter a variação e a média do que a gente calculou, mais esse fator de aleatoriedade. E aí a gente vai chegar num final. Eu até posso mostrar um exemplinho, não sei se o pessoal quer, se dá tempo, mas acho que é um Acho que dá sim. Só deixa eu, a Cananda, ela falou uma coisa bem interessante. Não sou calor. Ajudando na resposta do Daniel para a série temporal no R, utilizei o pacote T-Series, que ele serve para ajustar modelo, deve ser autorregressivos de médias móveis e de variância condicional, Garch, EMA e Sarima, né? Sendo esses últimos bastante utilizados para prever o retorno de ações do mercado financeiro, né? Muito bom, muito bom. É que a gente tem mais a vivência de seguradora, né? Mas eu sei que no mercado financeiro eles utilizam muito, sim, esses modelos, né? Se vocês lembrarem do Matias, que deu a primeira parte do curso de VBA, ele deve saber muito mais dessa parte aí de séries temporais com R no mercado financeiro, que é o que ele trabalha, do que a gente, tá? Aí perguntaram assim, perdoe a ignorância, mas qual é a diferença entre as linguagens R, Python e VBA? Quer responder essa, Dani? Vamos lá. Não, vamos começar do início. Essa daqui é bem legal, porque eu já ouvi vários pontos de vista sobre a série temporal na análise de ação. Assim, para nós que somos atuários, a ação ela é um pouco mais do que previsão. Assim. A gente tem que mais ler sobre o. Aí entra como cientista social, tá? No nosso caso. A gente vai ler tudo que a empresa faz, quais são as decisões da empresa, qual é o capital da empresa, a dívida da empresa. Então são fatores que entram nessa análise, e não é só a curva, que é o que a galera confunde muito no final das contas. Mas sim, é legal utilizar para você ter uma noção no futuro. Tipo, já que eu estou aplicando aqui nessa ação, ou vou ver como é que ela pode se comportar baseado no passado dela. Mas sim, é legal. Mas antes de basear isso numa análise final, é legal compartilhar essa informação de que, tipo, existem várias outras análises que a gente deve fazer antes de aplicar uma série temporal numa ação. A diferença entre eles, o R é uma linguagem mais para estatística, então ela é mais voltada mesmo para essa parte de cálculo estatístico. Ela já tem pacotes voltados para estatística, tanto quanto foi mencionado. Valeu pela contribuição do... Qual é o nome do pacote? Eu já esqueci. Enfim, mas como foi mencionado, o VBA, ele é dentro do Excel, então ele é mais voltado para você criar tanto objetos dentro do Excel, tanto funções quanto subs, então você pode, ou até formulários. Mas ele, dentre todos, eu acho que ele é o mais limitado. Ele funciona mais com pacote Office mesmo, e quando você começa a rodar ele para valer, para colocar muita coisa, ele fica muito pesado. O VBA a gente começa a brincar melhor quando entra o Power BI, tá? O Power BI é como se fosse um Excel melhorado para Data Visualization, tá?
Então, aí, na minha opinião, né, quando você for falar de VBA, você tem que ter muita presença do Power BI para dar um complemento, né, como ferramenta da Microsoft, que é muito melhor, né, que aí, no caso, você utiliza uma linguagem chamada M, né, que é M, é o nome da linguagem, que é a linguagem do Power BI, beleza? Mas o VBA, ele tem muita limitação porque um Excel em si, ele já tem limitação, né, nas colunas, né, na quantidade de dados que ele suporta, tá? Então, o VBA, ele vem para facilitar, né, isso daí, né, para facilitar o seu tratamento de informações, mas ele continua na limitação do próprio Excel, tá? Porque eu tenho o Excel e o VBE, né, na verdade, né, são duas coisas diferentes, tá? Só que eles estão atrelados, tá? Eles estão atrelados, eles têm um laço, não, eles não são a mesma coisa, tá? O Excel e o VBA, né? Que seria o VBE, no caso, né? Mas eu utilizo o VBE para manipular o meu Excel. E, no caso, ele está muito preso às limitações do próprio Excel, tá? E o Python, ela já pegando o gancho, né? O Python, ele é a linguagem do futuro, né? Que todo mundo fala, né? Porque ele é uma linguagem simples de utilizar, simples de você entender, ela tem uma capacidade de processamento muito alta de dados, e você tem diversas aplicações para ela para um milhão de coisas. Você tem pacotes, assim que nem o R, que aí você já começa a trabalhar com temas como machine learning, reconhecimento facial, web scraping, que é pegar coisas da internet, fazer análise, né? Esses tipos de análise são muito mais fáceis no R. E sim, é possível fazer web scraping no R, sim, e no VBA também, qualquer tipo de linguagem de programação, tá? Orientada a objeto, eu posso fazer um web scraping, só para já pegar a sua pergunta. E a diferença de um plot para um lattice, esse daí eu não sei responder, Dani. Cara, então, o Lattes é porque o plot ele é o basicão do R, né? O Lattes ele já é tipo uma forma mais prática de você fazer o gráfico. E ele é bem útil. Eu nunca usei, tá? Pra ser sincero, mas eu já pesquisei sobre. E ele, pelo que eu entendi, você pode manipular o gráfico de uma forma mais sutil, mais maleável. Ele é basicamente parecido com o que a gente conversou lá em cima sobre o Fix. E o web scraping, sim, é o que o Caco falou, o Marcos falou. Ah, uma coisa. Sempre que alguém perguntar, o R é mais para estatístico e o Python é mais para a galera da TI. Seria isso, saca? Mas a gente pode usar numa boa porque os dois programas são muito bons e no final cada um tem sua utilidade. Então, são... O R você consegue disponibilizar um Power BI próprio e o Python você consegue fazer até hackear a NASA. Brincadeira, mas você consegue fazer muita coisa. No mercado financeiro existe uma técnica, por ser menos eficiente no caso, assim, que é fundamentalista. Seria utilizar ou seríamos utilizar para indicadores como SMA. Cara, Isso, daí você está mexendo numa discussão aí, você está mexendo no ninho de vespa aí. tá, você pegou uma parte muito boa, cara, mas você consegue usar para análise fundamentalista sim. E, e assim, vamos do início, né? Como eu posso te falar? Deixa eu pensar aqui. Mas você pode utilizar. Eu não quero deixar a resposta muito. Muito. Como é que é o nome? Muito Técnica? apaixonada, sabe qual é? Sim, mas manda aí, manda aí. Tá, vamos lá. Mas as duas são úteis. Vamos falar de uma forma mais neutra, né? As duas são muito úteis, na verdade. A fundamentalista, porque, cara, você não vai botar dinheiro numa empresa que está dando prejuízo. É loucura, sabe? Então, assim, você pode pegar, fazer um web scraping, disponibilizar isso no seu dashboardzinho, para ver como é que está a saúde financeira da empresa. Então, existem vários indicadores de uma companhia, tipo, Nem me preço, fala. é, o Eu vou preço sobre sonhar com isso hoje. capital, a liquidez da empresa. Então, você tem ali de valores, informações desses indicadores que te dão um norte, uma direção de como está a vida daquela empresa. Por exemplo, recentemente o IRB tinha indicadores maravilhosos e apresentou uma queixa de que tinha fraude contábil. Aí já o indicador foi lá embaixo. Então a gente consegue ter essa informação nos números. E a gente consegue fazer essa análise por médias móveis também.
Então, a gente consegue pegar e olhar a tendência da companhia no mercado e falar, pô, legal, tá subindo, tá descendo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo, mas, cara, me deu muito dinheiro. Final do ano passado, a Eucatex, que é uma empresa do Paulo Maluf, apareceu no dia anterior que eu fiz a. Eu sempre olho a empresa o resultado do dia anterior. Qual foi a variação do mercado e tudo. E aí o Catex resolveu subir muito. Aí eu falei, pô, legal, tá subindo. Aí eu vi que tava já subindo um tempo. Eu fui e comprei. Sutilmente a empresa pulou de 14 para 27 reais e depois foi a 110 reais. Claro que eu fiquei com medo e vendi a 24, eu acho, 27 reais. Só que eu poderia ter feito muito dinheiro. Mas sim, por exemplo, dá para ganhar bastante dinheiro você analisando a tendência da curva. Isso é muito útil, muito, a curto prazo. Na Mas verdade, eu acho que as duas se complementam, tá? Eu não trabalho com o mercado financeiro, mas conhecendo pessoas do mercado financeiro, é muito ruim você falar que uma é melhor que a outra, porque cada uma é utilizada de uma forma, tá? Quando vocês tiverem a matéria chamada gerência atuarial, vocês vão ver a diferença, tá? É mesmo, né? Que a análise técnica ela seria muito mais utilizada aqui no curto prazo para você entender, para você mitigar as variações, né, que você pode ter no seu dinheiro, né, porque você sempre quer manter uma tendência, né, a longo prazo, né, um rendimento a longo prazo, né, então você monta uma carteira de ação, né, que aí tem toda aquela história lá do beta, né, não vou entrar em detalhes, tá, então a análise técnica é muito mais para evitar variações a curto prazo, e análise fundamentalista é para você ver os fundamentos da empresa, né, aí você tem vários tipos de indicadores, né, eu não trabalho no mercado financeiro, então eu não tenho propriedade para falar sobre, para você ganhar, para você ter um retorno a longo prazo, tá? Não é o que uma é melhor que a outra. E ambas você consegue fazer no R, sim. Embora a linguagem mais utilizada para isso seja o Python, né? O próprio Python, tá? No R talvez tenha, mas eu sei que é mais utilizado no Python,